Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 14 e diante. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Os irmãos acharam? Amém. Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este ser: o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome do Senhor, que aparte-se da injustiça. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, abençoa esse momento de palavra, fala conosco, Senhor, porque da nossa boca pode sair água doce, pode sair água salgada, e nós queremos, meu Deus, cuidar para que nosso manancial seja sempre santo, seja sempre puro. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, porque o que produzimos, Senhor, com as palavras, podem virar realidade, e a gente vai acabar colhendo fruto. Por isso, Senhor, livra-nos, Senhor, de falar palavras levianas, palavras, meu Deus, ó Pai, ruins, ou, meu Deus, até profecias, Senhor, malignas. Dá-nos, ó Deus, sabedoria. Tua palavra diz que se o homem não erra em palavra, ele é sábio. Abençoa a nossa vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o poder da palavra na vida de uma pessoa é notório. Ao longo da Bíblia Sagrada, a gente vai ver frases que tocam-nos pelo que as pessoas proferiram e do jeito que aconteceu. O Jó, no final da prova, ele disse: aquilo que eu temia me aconteceu. Às vezes as pessoas, elas não entendem, não percebem que ao falar algo ao Léo, elas estão de certa forma lançando sementes no reino do Espírito, e muitas vezes o diabo trabalha. Jesus falou isso e ele ensinou que a gente precisa ser santo em todo o nosso corpo, porque a boca fala o quê? Aquilo que o coração está cheio. Quando você fala algo, é porque de alguma maneira aquilo entrou em você. Pastor, falei sem querer, mas você deixou entrar. A gente não consegue segurar o que a gente ouve, porque ouve-se de tudo. Mas quando a gente fala, de alguma maneira aquilo perverteu ou entrou no nosso coração. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. A gente precisa entender que se não produzir nada para você, pode produzir na vida daquele que está ouvindo. Timóteo é um obreiro, e ele está ouvindo de Paulo: olha, não quero você metido em contenda. A gente fala o que quer, fala um monte de coisa. Versículo 14, tá? Lembra-te dessas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavra. Aí um fala: eu sou bom, o outro fala: eu sou melhor. Aí outro fala: vocês dois são melhores, mas eu sou o melhor do melhor. E aí começa aquela vaidade de conhecimento. Como a gente tem muitos faladores aí que falam, um sabe tudo, o outro também sabe tudo, eles ficam debatendo. Não é esse o propósito do Evangelho. Amém? Eu me lembro que na minha conversão, na minha inocência, eu ficava esperando as pessoas passarem na minha porta para debater com eles questões bíblicas. Depois eu me arrependi tanto, porque no meio dessas contendas a Bíblia diz que não há edificação, não pode ficar debatendo. Não, e quantas vezes eu debati com pessoas de outras religiões, e às vezes eu queria que a pessoa ali se rendesse ao meu conhecimento, aquilo que eu sabia. Mas a verdade, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu não tinha que estar brincando, eu tinha que estar pregando a palavra. E a pessoa, ao ouvir a palavra, se ela cresce e recebesse no coração, ela ia viver aquilo, e a fé geraria no seu coração. Mas eu não poderia, não conseguiria, como nós não podemos e não conseguimos, perverter alguém ou mudar a cabeça de alguém com as nossas palavras. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus.
pela palavra de Deus. Por isso nós temos que pregar a palavra da maneira mais simples possível, sem agressividade. Diga glória a Deus. Ah, pastor, mas eu debati mesmo, eu falei mesmo. Talvez você tenha errado e não sabia disso. Porque Deus não quer você envolvido com contendas, com debates, com falatórios. Ah, pastor, fiquei meia hora ali falando. A gente faz isso e às vezes pega, porque nesse excesso, muitas vezes, a gente deixa de demonstrar aquilo que Cristo tinha de sobra. Mateus capítulo 11. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É importante esse texto, não sei se os irmãos pararam para pensar sobre isso. Nessa época, principalmente na cidade de Éfeso e muitas cidades ali perto da Ásia, tinha muita cultura grega, que eram aqueles debates intermináveis. Um falava uma frase de Sócrates, outro de Aristóteles, e eles debatiam horas e horas sobre aquele assunto, exprimiam conhecimento, e cada um falava na sua porção. Era uma coisa louca, tinha muitos, como é que eles chamavam de muitos pregadores, muitos oradores daquela época, e ganharam o mundo, porque era famoso, as pessoas se reuniam multidões para ouvir esses pensadores. E a palavra de Deus sempre foi simples. Paulo disse: eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho de Cristo, porque para mim é poder de Deus. Ou seja, eu estou falando que Cristo morreu e ressuscitou de maneira simples. Não busquei conceitos em Sócrates, em Aristóteles, ou quem quer que seja. Eu estou falando que Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho, e aquele que crê vai ter nele a vida eterna. E era essa pregação simples que ganhava as pessoas. Mas aí a pessoa fala: não, mas o planeta tal está em tal lugar, o alinhamento. Irmãos, tudo isso é conhecimento que serve para algum momento da nossa vida, mas para a salvação que eu preciso trazer para a minha vida é fé. E vem pela palavra de Deus. Abra o seu ouvido, ouça a palavra de Deus, e Deus vai te dar sabedoria. Com 2 ou 3 palavras você resolve o assunto. Com 2 ou 3 palavras você já faz a vontade do Senhor. Porque é isso que importa, que o nome de Jesus seja glorificado e você pregue a palavra. Amém? Até o apóstolo Pedro, ele escreve dizendo que a mulher, ela prega ao marido sem palavras, porque às vezes com aquele debate, um outro, e o marido não é crente. O apóstolo Pedro disse: pregue sem palavra, pregue com seu testemunho, onde você trabalha, onde você vive, onde você anda. Não precisa falar que é crente, ou dizer que é apóstolo, ou que é bispo, que é pastor. Não, fale de Jesus, e que as suas atitudes mostrem a Cristo, que o seu caminhar glorifique a Deus, e as pessoas percebam só na sua maneira de se portar Jesus Cristo. Amém? Ah, não, mas o menino ali prega para todo mundo. Importante pregar, é maravilhoso, mas viver é melhor. Pregar é bom, viver é melhor. Antes de pregar, viva o que você prega. É melhor que as pessoas vejam o seu exemplo do que ouvir as suas palavras apenas. E aqui tem uma questão que as pessoas, elas se degladeiam. Como tem gente que fala, irmãos, para falar o pessoal é bom, agora para fazer é difícil. Como tem gente boa de palavra. Aqui no versículo 14 diz assim: evita, sai fora essas contendas, essas brigas de palavras. E aqui a gente pode também trazer para o nosso dia a dia. Ninguém ganha numa briga, todo mundo perde, porque a Bíblia diz que Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se deu uma contenda, deu uma briga, uma gritaria, quem está ganhando é o diabo. Amém? Então começou a gritar, é o diabo que está ganhando. Abaixa a cabeça, vai fazer outra coisa, entre em oração. Ah, não, pastor, mas eu tenho que falar. Às vezes, não muito falar, você vai lançar a palavra de maldição, vai falar coisas sem pensar, vai murmurar contra Deus, e tudo tem peso na sua vida espiritual. Não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer glorificar o nome do Senhor, não é verdade? Diga glória a Deus. Então, no meio da contenda, todo mundo perde. Às vezes, o marido fala o que não deve e também vai ouvir. E a esposa fala o que não deve e também vai ouvir. E às vezes no serviço também a gente fala alguma coisa e depois tem que ouvir também. Então é importante, evita, calado. Abre a tua boca para falar sabedoria do céu, sabedoria de Deus.
Abre a tua boca para semear a palavra do Senhor. E amém, glória a Deus. Não é pelo muito falar, mas é por viver o Evangelho. Amém, queridos? Versículo 15. Procura, ou seja, aí é a minha parte, é a sua parte. Procura, se esforce, faça de tudo para quando você chegar ali, estar diante de Deus, aprovado como um obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, a gente tem que fazer de tudo, irmão, para estar pronto. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? A gente precisa se esforçar para não se encontrar incapacitado, envergonhado, como quando Deus chamou Adão e disse: Adão, aonde você está? Onde que estava Adão? Escondido, porque pecou, porque fez coisa errada, porque não estava pronto. É uma vergonha, amados. Já pensou? Que vergonha, né? Chega na reunião de família e diz a oportunidade, está com a irmã Edilane, para a irmã Edilane trazer uma palavra, ela diz: não estou pronta não, mas é uma vergonha. Você é obreira, você está na casa do Senhor todo dia, né? Pode não falar muito, mas olha, vou fazer uma oração, vamos servir ao Senhor com o coração, que Deus abençoe a família, não é verdade? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já pensou? Alguém chegar para você no seu serviço: Davi, você chegou aqui agora, morreu o irmão da tal pessoa, você não pode fazer uma oração? Não estou pronto, não posso. Meu Deus, que vergonha. Não, eu estou aqui, Senhor, pode contar comigo. Eu estou aqui. Às vezes num ponto de ônibus, irmãos, num ponto de ônibus, a pessoa fala: estou desesperado, não sei o que fazer da minha vida. Aí você fala: Senhor, não jejuei essa semana, não orei essa semana. Irmão, isso é uma vergonha, porque Deus, o Senhor, Ele manifesta a glória dEle através de seres humanos. Os anjos não manifestam a glória de Deus para os homens. São os homens de Deus, as mulheres de Deus, que fazem isso. E nós precisamos estar prontos, preparados para Deus nos usar. Amém? Quando for fazer um exame no consultório, quando for pegar um ônibus, fica sempre atento. Às vezes é um Deus abençoe, ou um bom dia, uma paz do Senhor, um sorriso, um louvor no teu lábio, o semblante do teu rosto. É assim que Deus quer manifestar a glória dele através da tua vida. Não pode dar, não. Como é que o pessoal fala? Saí do azeite, pastor, estou fora da graça, perdi a graça, caí da graça. Agora, imagina se o Senhor volta numa condição dessa. Está fora. Mas eu fiquei nervosa. Qualquer um pode ficar nervoso, pode ficar nervosa, mas está incapacitado de glorificar o nome do Senhor quando isso acontece. Deus não tem como usar uma pessoa que está numa situação assim. Não dá, irmãos. A gente não pode ficar arranjando desculpa para isso. Amém? Pastor, saí do altar, eu estava nervoso, estava nervosa. Tudo bem, isso é um fator humano, mas não é isso que Deus deseja para o seu povo. A gente tem que estar pronto, aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Acabei de almoçar, vamos expulsar o demônio em nome de Jesus. Amém? Cheguei no serviço, caiu uma pessoa lá, vamos orar para que seja curada em nome de Jesus. Amém? Acordei de manhã, pastor, prega a palavra, está aqui, vamos falar do Evangelho e falar do amor de Cristo, porque se Jesus voltar, você vai ter tempo para orar, para se arrepender? Não vai ter tempo, amado. A gente precisa estar aprovado como obreiro, agora, que não tem do que se envergonhar e que está na presença de Deus. Amém? Essas coisas às vezes acontecem tão rotineiramente que a gente acha que é normal, mas não é. A pessoa só consegue ficar em comunhão com Deus na igreja. É isso que a gente está dizendo para nós mesmos? É esse o pensamento que a gente tem na cabeça? Comunhão com Deus é quando eu estou louvando, aí eu esqueço de tudo, pastor, aí eu estou na presença do Senhor. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas comunhão com Deus é em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Comunhão com Deus é toda hora. Eu estou no meu trabalho, eu estou dirigindo, eu estou indo, eu estou voltando. É comunhão com Deus, amados, porque do contrário a gente está se enganando a nós mesmos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: procura, se esforça, empenha
para você estar aprovado. Que hora? De manhã, à tarde, à noite, na hora que Deus te chamar, como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se vergonhar. Amém? Versículo 16. Vamos até ler junto aqui, olha que bonito. Mas, o que? Evita, falatório.